Oiê! Olha como são as iniciativas e ações das pessoas que agiram com fé no poder de Jesus. É bem diferente do que a maioria de nós fazemos. Vamos analisar como essas pessoas obtiveram vitória para nós fazermos igual também. Qual é o segredo para colocar a fé em ação? Nosso estudo de caso hoje é a mulher sunamita, que está narrado em 2 Reis 4, 8 a 36, e eu vou parafrasear aqui para você entender o pano de fundo. Havia esse profeta chamado Eliseu, que de tempos em tempos ele viajava de Samaria, onde ele morava, para o Monte Carmelo, que era um local recluso. Ele e seu ajudante. E todas as vezes eles paravam na cidade de Sunem para descansar um pouco. E havia uma mulher muito rica e importante naquela cidade de Sunem que percebeu que aquele homem era um profeta de Deus. E um dia ela ofereceu uma refeição para Eliseu e seu moço, ajudante chamado Gease, e depois disso, todas as vezes eles paravam lá para fazer uma refeição junto com a sunamita e o esposo dela. Depois de um tempo, ela decidiu fazer um quarto na laje acima, para quando o profeta viesse, poder descansar e dormir ali um pouco antes de prosseguir viagem. O profeta ficou muito grato e, conversando com o seu ajudante, o Gease, ele perguntou: essa mulher é muito generosa conosco, o que nós poderíamos fazer para retribuir tamanha generosidade? Então, conversando com ela, ele ofereceu se ela gostaria que ele intercedesse por ela com o rei ou com o capitão do exército, mas ela disse: não, eu vivo bem aqui com o meu povo, não preciso de nada. Mas o profeta continuou pensando o que ele poderia fazer para retribuir tamanha bondade. E conversando com o seu ajudante, o ajudante disse: olha, ela não tem filhos e o marido dela já é idoso. Então essa ideia agradou o profeta e ele falou: Gease, chama ela, vamos conversar com ela. Aí o Gease foi lá, chamou-a e o profeta disse para ela: olha, daqui 1 ano você vai ter um bebê. E a reação dela foi: não, meu senhor, não me engane, não venha com falsas esperanças para mim. Claramente ela estava cansada de pessoas que falavam assim, como se fosse em nome de Deus, mas era falsa esperança. Era só o desejo do profeta de impressionar. Mas esse profeta era diferente. Ele tinha uma comunhão absoluta com Deus. Esse profeta, o Eliseu, ele falava o que estava no coração de Deus. E ele falava que Deus queria abençoar e não trazer desgraça. Ele sempre ensinava como que era o coração amoroso de Deus. Agora, essa mulher ficou pensando sobre isso, sobre ter um bebê. E depois de 1 ano aconteceu exatamente conforme o profeta havia falado. Nasceu um menino. E esse menino cresceu ali saudável naquele lar. Mas um dia, quando era época de colheita, esse menino que já estava um pouco crescido, foi junto com seu pai e todos os colaboradores para a colheita, lá no campo da colheita. E estava um dia muito quente, com o sol muito forte. E o menino começou a reclamar de dor de cabeça. E o pai dele disse para um colaborador: leva o menino lá para a mãe dele. E o colaborador levou o menino para a mãe dele. Ela deu alguns remedinhos caseiros e colocou o menino assim deitado no colo dela a manhã toda. E quando foi meio-dia, por volta do meio-dia, o menino morreu. O menino faleceu. Se coloque no lugar dessa mulher para você poder analisar o tamanho do problema. O menino morreu, o filho único dela, da promessa, morreu agora. Então ela pegou o menino, levou lá em cima no quarto do profeta, colocou o menino estendido na cama que o profeta dormia, fechou a porta e foi conversar com o marido dela. E ela disse: eu preciso imediatamente de um servo e uma jumenta, porque eu tenho que ir lá conversar com o profeta de Deus. E ele perguntou: mas por que hoje? Hoje não é sábado, não é dia de lua nova? Ela respondeu: não se preocupe, tudo vai ficar bem.
Ela mandou selar a jumenta e disse para o servo: rápido, não pare até eu dizer que é para parar, bem rápido. E foram em direção ao Monte Carmelo, aonde o profeta estava. Quando o profeta a viu à distância, disse para o Geazi: olha, é a sunamita. Vai de encontro com ela correndo e pergunta se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido dela e se está tudo bem com o filho dela. Quando Geazi perguntou a ela, ela disse: está tudo bem, tudo vai ficar bem. E ela continuou indo até o profeta, e quando ela chegou ao profeta, ela se prostrou e abraçou os pés do profeta e começou a chorar numa angústia tremenda. E o moço Geazi veio para tirá-la dos pés do profeta, mas o profeta disse: não, deixa. A alma dela está angustiada e eu não sei o que é. O Senhor não me revelou por que ela está assim. E aí a mulher disse: acaso eu te pedi um filho? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças? Então o profeta disse a Geazi: Geazi, corre, pega o meu cajado, coloca a roupa assim do jeito que você consiga correr muito, porque eles usavam aquelas túnicas compridas. E se você encontrar alguém no caminho, não pare, corra até o quarto onde está o menino e coloque o meu cajado sobre o menino. E o Geazi saiu correndo. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares eu não irei. Então ele disse: eu vou com você, eu vou até lá. O Geazi chegou primeiro, colocou o cajado sobre o menino, conforme o profeta havia falado, mas nada aconteceu, absolutamente nada. O menino continuava morto. Ele voltou correndo porque o profeta estava indo com a mulher para a casa dela e falou: olha, não aconteceu nada, o menino continua sem se mexer, sem respirar, tá lá, deitado. O menino não reagiu e não voltou a si. Quando Eliseu chegou lá na casa, no quarto, ele subiu rapidamente e ele entrou no quarto. Ele não deixou nem a mulher nem o Geazi entrarem no quarto junto com ele. Ele fechou a porta e ele começou a conversar com Deus. Ele começou a orar sobre qual estratégia usar ali naquele momento. Daí ele se deitou sobre o menino, colocou os olhos sobre os olhos do menino, a boca sobre a boca do menino e as mãos sobre as mãos do menino. Essa foi a estratégia e ele começou a esquentar o corpo do menino. E o corpo do menino foi aquecendo. Daí ele levantou e começou a andar de um lado para o outro, conversando com o Senhor. E aí a estratégia foi de novo, faz exatamente de novo. Ele deitou sobre o menino, olhos com os olhos, boca com boca, nariz com nariz, mãos com mãos. E aí o menino voltou. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Voltou. Então Eliseu chamou Geazi e falou: chama a mulher sunamita. E quando a mulher veio, o Eliseu falou: tá aqui o seu filho de volta. Ela novamente se prostrou e agradeceu, pegou o filho e saiu. Vitória. Essa, sem dúvida, é uma das vitórias mais impressionantes da Bíblia. Uma mulher que nem fazia parte da aliança, nem está narrado como esposa do fulano. Isso aconteceu 800 anos antes de Cristo vir para o planeta como homem. Não é ficção. É baseado em relatos e vestígios da história daquela região de Sunem. Então vamos analisar cada passo, porque hoje é o último capítulo da nossa série do Método de Deus, de como obter vitória nesses 4 passos pelo poder de Jesus. Essa mulher, ela tinha uma convicção dentro dela de que tudo ficaria bem. Mas como ela tinha essa convicção? Perceba, hora alguma ela disse ao contrário. Ela declarou do começo ao fim que tudo ficaria bem. E tudo ficar bem na convicção dela era o filho voltar a viver. Muito diferente dos nossos dias de hoje. Porque quando a gente recebe uma notícia, geralmente a gente entra em desespero, geralmente existe uma dúvida muito grande. Não passou hora nenhuma essa dúvida na cabeça dessa mulher. Será que foi Deus que levou o meu filho? Hora nenhuma, porque ela correu para o homem de Deus. E as pessoas só corriam para os profetas
quando eles sabiam que eles estavam sendo atacados pelo inimigo. Ela não duvidou no seu coração, mas creu que se faria conforme ela dissera. Isso é fé do tipo de Deus, exatamente conforme está escrito em Marcos 11, 22, 23 e 24. Ela declarou: tudo vai ficar bem. Ela lutou contra as manobras do diabo, que veio sempre para matar, roubar e destruir. Ela sabia que ela poderia vencer com o homem de Deus ali, o profeta, porque ela sabia que aquele homem tinha o poder de Deus. Vamos analisar agora como que a maioria das pessoas hoje em dia fazem e como que ela fez, para você analisar a diferença, para nós podermos agir do jeito que ela agiu, para nós recebermos a vitória também. Hoje em dia a maioria das pessoas iriam pensar que era Deus levando o filho, iriam culpar a Deus e não iriam lutar. Aquela mulher, ela correu para a pessoa que representava Deus ali naquela região onde ela estava, que era o profeta Eliseu. E analisando claramente, se fosse Deus que tivesse levado o filho dela, o profeta não poderia fazer nada a respeito. Pense, como que um homem pode desfazer uma obra de Deus? Não tem como. Mas um homem pode desfazer as obras do diabo pelo poder de Deus. De alguma forma ela aprendeu com o profeta que Deus é bom e ele só faz o bem, e nele não há nenhuma sombra de maldade. Como o caso era urgente e muito de repente, ela mesma foi lá falar com o profeta. Ela não mandou alguém chamar o profeta, ela saiu correndo porque era hora de luta. Ela não queria estabelecer que o menino havia morrido. Isso ficou muito claro. Por alguma razão, ela sabia que isso iria dificultar a vitória. Ela guardou os lábios dela para não falar o ao contrário. Provavelmente ela deve ter aprendido com esse homem de Deus todas as vezes que ele passava lá. Provavelmente ele deve ter ensinado ela, por ele ser o profeta Eliseu, de que tudo que você fala tem consequências, tem um peso enorme. As suas declarações têm um peso gigantesco. Por isso que ela ousou a falar que tudo iria ficar bem. Ela usou o método de Deus desses 4 passos, de você declarar, depois você agir, recebe a vitória e depois conta, para que outras pessoas também possam ter vitória. É o método de Deus de chamar as coisas que ainda não são ou ainda não estão manifestas como se elas já existissem, como se elas já estivessem ali. Exatamente conforme Marcos 11, 23 e 24. Ela usou a fé do tipo de Deus e ela obteve vitória naquilo que ela acreditava, que tudo ia ficar bem. Ela não só falou, mas ela creu no coração. É diferente quando a gente fala só por falar. É muito diferente. Analise. Primeiro ela declarou. Depois ela agiu. Foi correndo até o profeta, o homem de Deus. Depois de muita luta, o profeta entregou o filho dela de volta. Ela recebeu a vitória. E depois nós sabemos desse relato até hoje. E até hoje causa impacto na nossa fé. Porque ela era uma mulher como nós, nada de especial. É assim que é para nós fazermos em cada circunstância, em cada situação, para a gente poder agir com o poder de Jesus. Essa é a instrução de Deus. E agora o último caso que nós vamos analisar é o caso de Jairo, que está em Marcos 5, de 21 a 43. Também vou parafrasear aqui para você entender o que estava acontecendo. Havia esse homem chamado Jairo, ele era chefe da sinagoga. Sinagoga era um local que eles faziam cultos, orações e até mesmo era escola para crianças. As crianças aprendiam a ler e a escrever com o estudo da Bíblia. Esse homem, Jairo, ele era importante ali na região e ele era o chefe da sinagoga. Então, ele era um fariseu instruído na lei e na interpretação da Bíblia. Ele que dirigia todo o serviço que iria ser feito na sinagoga.
Interessante que de alguma forma, mesmo Jairo sendo fariseu, porque os fariseus eles eram contra Jesus, ele viu autoridade em Jesus e na hora do aperto ele correu para aquele que ele sabia que tinha o poder de Deus. Porque os fariseus tinham muito o lance político também, não era só o religioso. Eles puxavam a sardinha para o lado deles para beneficiá-los. Por isso que analisando a gente vê que Jairo, nessa hora do aperto, ele correu para quem ele sabia que poderia ajudá-lo de verdade. Quando ele chegou no local onde Jesus se reunia com as pessoas, estava lotado de gente, mas Jesus não estava ali. E logo Jesus chegou num barco com seus discípulos. E o Jairo foi andando, abrindo caminho pela multidão para conversar com Jesus. Quando Jesus saiu do barco, ele se prostrou e lhe disse: minha filha está morrendo, e eu te peço que o Senhor vá lá na minha casa, impõe as mãos sobre ela e ela vai ser curada, e ela viverá. E Jesus topou, foi com ele. Enquanto eles estavam indo, aconteceu aquele lance da mulher com fluxo de sangue, que ela veio por detrás, tocou nas vestes de Jesus, e daí Jesus perguntou quem tinha tocado, e ela contou toda a história. Enquanto isso, as horas estão se passando. Quando Jesus acabou de falar para ela, a tua fé te curou, vieram pessoas da casa de Jairo e disseram para ele: Jairo, a sua filha morreu, não tem mais jeito, não incomode mais o mestre, ela já morreu. Quando Jesus ouviu isso, Jesus virou para o Jairo e falou assim: Jairo, não tenha medo, não se submeta ao medo e à circunstância, tão somente mantenha a fé naquilo que você declarou. Se eu for lá e colocar minha mão sobre ela, ela vai ser curada e viverá. Estou parafraseando. Daí eles foram para a casa de Jairo, mas Jesus não deixou a multidão ir também. Ele só levou 3 discípulos, o Pedro, o João e o Tiago. Quando eles chegaram lá na casa do Jairo, estava um alvoroço de gente gritando, chorando desesperadamente. Então ele entrou e ele lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A menina não morreu. Ainda dá tempo de virar o jogo. Ainda dá tempo de acontecer o milagre. Mas todos começaram a rir e zombar de Jesus. Quando você analisa essa situação, eu já passei por situação de você estar chorando porque alguém muito querido morreu. Você de jeito nenhum iria jogar fora a chance de reverter o jogo. Mas eles zombaram de Jesus e eles disseram: nós conhecemos quando uma pessoa morre, nós conhecemos a morte, mas Jesus disse: mas eu conheço a vida, é diferente. A vida em Cristo Jesus é diferente desse padrão normal desse mundo. Não é que Jesus estava falando que as pessoas não vão morrer, mas Jesus estava falando que ele poderia reverter ali aquela situação. Era muito cedo para aquela menina falecer. E é lógico que era o embate do inimigo. Como eu disse, Jesus veio para dar vida e vida em abundância, e o diabo veio para matar, roubar e destruir tudo nesse planeta. Aí Jesus pediu para as pessoas saírem e entrou no quarto onde estava a menina, só com o pai e a mãe da menina de 12 anos e os 3 discípulos. E daí ele pegou gentilmente, ternamente na mão da menina e disse: menina, levanta. E imediatamente ela abriu os olhos e ela levantou e começou a andar pelo quarto. E os pais ficaram maravilhados, os discípulos também. E Jesus disse: não conte sobre isso para ninguém por enquanto, mas deem alguma coisa para ela comer, para ela ficar forte. Esse foi um outro caso de fé no poder de Deus. A situação problemática veio com tudo, foi um ataque das trevas para matar aquela menina, para destruir a alegria daquele lar, mas sempre há a possibilidade de virar o jogo com o poder de Jesus. Você percebe que é lógico que não foi Deus quem matou aquela menina, porque senão Jesus não poderia ressuscitar essa menina. Porque Deus e Jesus, eles não trabalham um contra o outro, mas eles são unidos nos planos e ações.
E de alguma maneira Jairo sabia disso, porque ele foi até Jesus procurá-lo urgentemente, porque ele sabia que Jesus poderia reverter aquele quadro. Jairo sabia que aquilo não era obra de Deus ali. Quando deram a notícia para o Jairo que a filha dele havia morrido, ele tinha duas opções. Ou ele se conformava e desistia ali de pedir ajuda para Jesus e iria viver com essa dor, ou ele poderia crer naquilo que Jesus disse para ele naquela hora: não tenha medo, tão somente creia naquilo que você disse, que se eu impor as mãos sobre ela, ela vai ficar curada e vai viver. O Jairo sabia que aquele ataque era intenso e para a morte, por isso que ele declarou isso antes. Além de curar, ela iria viver. Um conselho: mude as declarações que você faz no seu dia a dia. Mude para as declarações de Deus. Não se entregue ao medo das circunstâncias, das ameaças, das notícias, dos sintomas. O que você acha que teria acontecido se o Jairo desistisse e falasse: ah, não tem mais jeito, ela morreu, não tem jeito, é assim mesmo, Deus quis assim? Analisando, como se nós estivéssemos lá, não deve ter sido nada fácil para o Jairo a notícia chegar em casa, ver aquelas pessoas chorando e lamentando, olhar para a esposa dele, que devia estar desesperada chorando, e manter firme a confissão que ele fez. A maioria de nós teríamos desesperado, a maioria de nós teríamos desmoronado. Mas Jesus disse uma frase para eles. Jesus disse: a menina não morreu. Apesar de toda circunstância, declarar, gritar, a menina morreu, Jesus disse para eles assim: essa foi a palavra que o inimigo falou, mas eu lhes digo, a menina não morreu. Qual palavra acreditar? Jairo optou por crer naquilo que Jesus havia falado. Ali, algumas pessoas zombaram de Jesus e não acreditaram, falaram: não, a menina morreu. Mas o Jairo, ele creu e ele teve a vitória, a filha de volta. Jesus precisou colocar as pessoas que não criam para fora do quarto para não atrapalhar ali a fé do Jairo. Como é importante permanecer firme naquilo que Jesus fala. Como é importante permanecer na declaração para a fé fluir no poder de Jesus. Ele disse: tudo o que disser lhe será feito. Esse é o tipo de fé que move as montanhas. Primeiro você declara até a fé ser construída no seu coração. Depois você age embasado sobre essas declarações que você disse. Logo você recebe e depois você conta para beneficiar as outras pessoas para terem fé exatamente assim. Como nós precisamos aprender a agir assim. Precisamos rever os nossos padrões de fé, se estamos tendo fé naquilo que Jesus disse, comparado com a fé nas circunstâncias. Aquele que é maior vive dentro de nós. É a vida dele agora em nós. E assim encerramos essa série desse método de Deus dos 4 passos para você fluir na fé e obter a vitória pelo poder de Jesus. No próximo vídeo nós vamos estar analisando sobre como que é para nós agirmos no reino de Deus, que é completamente diferente do que vivíamos antes. Obrigada por estar aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você se importa e acione o sininho para receber as notificações. Beijos, beijos e até o próximo vídeo.